Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando juntos o estudo bíblico de congregação, a lição 34, com o tema Como podemos mostrar nosso amor por Jeová. Então vamos juntos considerar esse estudo e preparar melhor a nossa reunião. Vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você e também com sua família. Pegue o seu livro, o seu smartphone e vamos juntos agora considerar o nosso estudo, que tem o tema Como podemos mostrar nosso amor por Jeová. Eu vou iniciar fazendo a leitura, a introdução, mas eu não vou fazer a leitura dos parágrafos porque esse estudo está um pouco grande. Então o vídeo vai ficar muito longo. Então, para que os irmãos possam assistir até o fim, eu vou fazer somente as perguntas, ok? Então a introdução, ela diz assim: Você se sente mais próximo de Deus desde que começou a estudar a Bíblia? Gostaria de continuar a fortalecer sua amizade com Ele? Nesse caso, lembre-se de que quanto mais Jeová sentir que o seu amor por Ele está aumentando, mais Ele vai te amar e cuidar de você. Mas como você pode mostrar que ama Jeová? Então vamos iniciar fazendo a pergunta do ponto 1. Como podemos mostrar que amamos a Jeová? Então a resposta: podemos fazer isso por obedecê-lo, por acatar as suas instruções e obedecer a Jeová de coração, para que assim possamos fazer as coisas que agradam a Ele. Pergunta do 2. Por que pode ser difícil mostrar nosso amor por Jeová? Então a resposta: primeiro, por causa de nossas imperfeições. E quando nós enfrentamos algumas dificuldades, problemas econômicos, injustiça, a gente acaba deixando de fazer a vontade de Jeová, porque é mais fácil fazer o que é errado. Mas, se formos fiel a Jeová e obedecer a Ele, vamos mostrar que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Aprenda mais, veja por que Jeová dá valor à sua obediência e o que pode ajudar você a ser fiel a Ele. Então, no ponto 3, uma questão que tem a ver com você. Na Bíblia, no livro de Jó, lemos que Satanás fez uma acusação contra Jó e contra todas as pessoas que querem servir a Jeová. Então vamos fazer a leitura do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, e do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10. Então, Jó 1:1 diz assim: Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e rejeitava o que era mal. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então Jeová perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: De percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então Satanás respondeu a Jeová: Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora, levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua própria face. Então Jeová disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová. Então, no dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e disse a Jó: Os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando ao lado deles. Quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Eles também mataram os seus servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse: Caiu dos céus um fogo da parte de Deus e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os. E eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse: Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Então Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois se lançou no chão e, curvando-se, disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Em tudo isso, Jó não pecou nem acusou Deus de fazer algo errado. Depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles para apresentar-se perante Jeová. Então Jeová perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: De percorrer a terra e andar por ela. E Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar contra ele para o destruir sem nenhum motivo. Mas Satanás disse a Jeová: Pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová e atingiu Jó com furúnculos dolorosos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco para se raspar e ficou sentado entre as cinzas. Por fim, sua esposa lhe disse: Você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele lhe respondeu: Você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então a primeira pergunta, de acordo com Satanás, por que Jó obedecia a Jeová? Então a resposta, Satanás ele deu a entender que Jó só obedecia a Jeová porque ele tinha tudo, era protegido e abençoado por Jeová. Então, se Jeová tirasse tudo aquilo, ele renegaria ou desobedeceria a Jeová. A segunda pergunta, o que Satanás diz de todos os humanos, incluindo você? Então, Satanás, ele fala que o homem, ele dará tudo quando passar por dificuldade. Que, na verdade, ele deu a entender e dá a entender até hoje que os humanos só servem a Jeová porque são beneficiados, são protegidos, são resguardados. Mas se passar por alguma dificuldade que seja, deixa tudo para trás e renega a Jeová. Agora Jó 27, versículo 5, parte B, diz assim: Até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Então a pergunta, como Jó provou que amava a Jeová de verdade? Bem, vimos na leitura que Jó ele passou por muitas dificuldades que talvez nenhum ser humano tenha passado, que é perder tudo, incluindo filhos, e também ser consumido por uma doença maligna. Então Jó passou por todas as dificuldades, mas em tudo foi leal a Jeová e não acusou Jeová de nada. Ponto 4. Alegre o coração de Jeová. Então vamos ler Provérbios 27, 11 e depois vamos fazer a pergunta. O texto diz assim: Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração.
para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Então a pergunta: como Jeová se sente quando você faz a coisa certa e obedece a Ele? Por quê? Então o texto deixa bem claro que Jeová ele fica alegre quando nós obedecemos a Ele, como somos sábios e tomamos boas decisões. E por quê? Porque quando isso acontece, Ele dá uma resposta àquele que o desafia. Ele mostra para Satanás que os seus servos são leais a Ele em qualquer circunstância da vida. Ponto 5. Você pode ser leal a Jeová. Então veja o vídeo, defenda a sua fé mesmo enfrentando oposição. E após a gente vai fazer as duas perguntas que se seguem. Eu já vi o vídeo, né? Então vou fazer as perguntas. Você acha que é difícil falar para outros sobre Jeová? Então note que essa pergunta aqui é para o seu estudante, mas você pode também, né, dar a sua resposta na congregação. A segunda pergunta, no vídeo, o que ajudou Cláudio a vencer o medo? Então vimos que após ter sido questionado por dois amigos, né, no trabalho, ele, após uma noite de adoração em família, durante a oração do seu filho, ele ficou muito comovido, perdeu o sono e começou a estudar sobre a vida do apóstolo Pedro, que embora tenha deixado Jesus, né, ter negado Jesus 3 vezes, ele foi fiel e continuou leal no ministério. Então ele pôde perceber que a vida do homem imperfeito como nós é realmente ter medo em determinados momentos. Mas se formos fiéis e leais, nós conseguimos enfrentar o nosso medo. E percebemos no vídeo que foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, ele foi falar com seus amigos, embora um não tenha dado ouvido, o outro acabou aceitando ou queria entender mais o que ele tinha a dizer. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do Salmo 97:10 e depois vamos fazer a pergunta. Então o Salmo 97:10 diz assim: Vocês que amam a Jeová, odeiem o que é mal. Ele guarda a vida dos que lhe são leais. Livra-os da mão dos maus. Então a pergunta: pensando no que você já aprendeu, quais são algumas das coisas que Jeová ama? E quais são algumas das coisas que ele odeia? Então a resposta: Jeová ama a nossa integridade, a nossa lealdade, a nossa defesa dos ensinamentos e da palavra de Deus e ser obediente de coração. A segunda pergunta: como você pode aprender a amar o que é bom e odiar o que é mal? Então a resposta: primeira coisa que nós podemos fazer é orar a Jeová, pedir ajuda do seu Espírito Santo, ler a palavra de Deus, meditar nela, para que assim possamos entender exatamente qual é o pensamento de Jeová. Agindo assim, nós vamos conseguir praticar isso na nossa vida. Ponto 6. Obedecer a Jeová é sempre o melhor. Vamos fazer a leitura de Isaías 48, 17 e o 18, e depois nós vamos fazer as perguntas. Então o texto diz assim: Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos, então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Então a primeira pergunta: você acha que podemos confiar que Jeová sempre sabe o que é o melhor para nós? Por quê? Então a resposta é sim. Com certeza podemos confiar que Jeová sabe o que é melhor para nós. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, foi Ele que nos criou, somente Ele tem a capacidade de nos guiar no caminho certo, e se nós obedecemos seus mandamentos, com certeza iremos ter paz. A segunda pergunta: como as coisas que você aprendeu da Bíblia e de Jeová ajudaram você até agora? Então essa é uma pergunta individual. Dando continuidade ao nosso estudo, algumas pessoas dizem:
Deus não liga para as coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer. Então, que texto da Bíblia você usaria para mostrar que nossas ações podem deixar Jeová feliz? Então, nós poderíamos usar o texto que a gente considerou nesse estudo, Provérbio 27:11, que ali fala: seja sábio, meu filho, e alegra meu coração. Então, ali mostra que se nós formos obedientes, sábios, tomarmos boas decisões, nós estaremos alegrando o coração de Jeová e vamos deixar Jeová feliz. Resumo: você pode mostrar que ama Jeová quando obedece a Ele e é leal, apesar dos desafios. Revisão: o que você aprendeu do exemplo de Jó? Então aprendemos que Jó ele foi íntegro, foi fiel, foi leal e mesmo passando por todas as dificuldades, não acusou Jeová de nada. A segunda pergunta: como você pode provar que ama a Jeová? Então podemos também ser íntegros, ser leal, obedecer os mandamentos de Jeová, ensinar a palavra de Deus, ser corajoso em defender a nossa fé, para que assim realmente possamos mostrar que amamos a Jeová. E a terceira pergunta: o que vai ajudar você a ser leal a Jeová? Então a resposta é ser obediente aos mandamentos de Deus. Assim como Jó. Jó ele era obediente a Jeová. Ele amava a Jeová. E mesmo passando por tantas coisas difíceis na vida, ele se manteve íntegro. Então, se nós também mostrarmos a nossa lealdade, formos íntegros a Jeová, com certeza também vamos deixar Jeová feliz e vamos mostrar que somos pessoas leais, independente das dificuldades que possamos passar nessa vida. Então, meus queridos e amados irmãos, consideramos o estudo bíblico de congregação. Foi bem breve, né? A gente não fez as leituras para que o vídeo pudesse ficar um pouco menor. Espero que, de alguma forma, possa contribuir para a sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.